Senhor presidente, gostaria, em primeiro lugar, de registrar a necessidade de eu declarar meu voto, porque agora, além dos meus projetos não serem protocolados aqui na casa, até a minha declaração de voto, meu nome para declarar voto não aparece mais na lista. Eu sei que não era Vossa Excelência que estava presidindo, mas é importante falar para registrar meu voto contra essa palhaçada. O bilhete único, quando ele foi instaurado, o governo do estado do Rio de Janeiro iniciou um grande processo de reestruturação tarifária. Hoje, a gente tem ônibus na região metropolitana que andam cerca de 70 quilômetros e custam, para cada passageiro, mais de R$10. Hoje, a barca custa, em termos reais, mais de 70% do que custava antes do governo Sérgio Cabral permitir uma reestruturação tarifária que fez com que o preço aumentasse 72% às vésperas da concessão ser renegociada e passar das mãos da Barcas S.A. para a CCR Barcas. Naquela altura, o governo colocava que o usuário não ia sofrer as custas da reestruturação tarifária, porque o governo ia subsidiar com o bilhete único. Naquele momento eu não era deputado. Eu, como morador de Niterói, participei de uma série de manifestações e tomei até um processo da Barcas S.A., que processou o pessoal, do qual eu era presidente do diretório, ameaçando que, se acontecesse algo na estação, nós teríamos que pagar R$1 milhão em multa, porque estávamos nos mobilizando contra o que a Barcas S.A. estava promovendo. E agora, o que o governo do estado faz é puxar o tapete da população. Primeiro, ele alimentou cada vez mais os interesses e a fome desmedida de lucro dos empresários dos transportes do Rio de Janeiro. Fosse de ônibus, fosse de barca, fosse dos outros serviços de transporte. O governo disse que subsidiaria, pegando o dinheiro gerado pelo trabalho da população do Rio de Janeiro e jogando no subsídio aos grandes empresários. Ao mesmo tempo, o governo não mexeu em momento algum na caixa preta dos transportes. A FETransport continua controlando o bilhete único. A FETransport continua tendo completo controle das informações que permitem fazer o cálculo tarifário. Ontem, aqui nessa casa, o governo iniciou a quebra do direito da população que mora na Ilha de Paquetá e na Ilha Grande, do direito de ir e vir. Fez com que agora uma parcela dessa população tenha que pagar passagem. Isso é grave. São populações que vivem isoladas, que, se não tiverem subsídio para sair e voltar da ilha, vão ficar presas na ilha para sempre. Isso é óbvio. O transporte de barcas é concebido assim há décadas. O governo quebrou isso. Ontem, nós colocamos uma emenda. O governo quer aprovar essa medida, diz que não tem como pagar, então jogue transparência sobre os números. Jogue transparência para que a população saiba no que está votando. A maioria dos deputados dessa casa derrotou o meu projeto de transparência. E hoje, a bancada governista, a cúpula do PMDB que controla essa casa, fez o seguinte: pegou um projeto que já tinha vindo do governo, limitando o bilhete único, aumentando o que o usuário vai ter que pagar de R$ 6,50 para R$ 7,50, a bancada do PMDB aqui nessa casa fez o substitutivo e aumentou ainda mais o que o usuário vai ter que pagar. Foi de R$ 7,50 para R$ 8,00. Então, nesse jogo de foice que a gente vê hoje entre as facções que apoiam esse governo, é importante que fique claro: Pezão tem a sua parcela enorme de responsabilidade. Dornelles tem a sua parcela enorme de responsabilidade. Mas as facções do governo que dirigem essa casa, que atuam nesse parlamento, também têm a sua. Porque continuam corroborando para que não haja transparência no transporte público e porque pegaram uma proposta que já penalizava o usuário em R$ 1,00 e aumentou a penalização do usuário para R$ 1,50, mantendo o corte, que joga com uma parcela enorme da população, passa a não ter benefício algum
com o bilhete único. A farra das concessionárias de transporte no estado do Rio de Janeiro permanece. Não se mexeu uma vírgula nessa farra. Agora, o que aconteceu é que o tapete da população, o tapete dos trabalhadores, o tapete dos usuários de transporte público foi fechado. Hoje, o bilhete único praticamente acaba no Rio de Janeiro. Para uma parcela enorme da população ele não existe mais e para outra ele foi onerado em quase 30%. E que se diga, com as impressões digitais das facções governistas que atuam aqui dentro também. Não adianta dizer que Pezão é o único responsável. Sabemos que as responsabilidades estão divididas, das isenções, a má vontade na cobrança da dívida ativa, na má vontade para se investigar o processo de endividamento do Estado do Rio de Janeiro, que no último período houve empréstimo dolarizado até com o banco do irmão do ex-prefeito Eduardo Paes. A má vontade para mexer nessas caixas pretas não está só lá no Palácio, está aqui nesse Palácio também. E hoje, mais uma vez, quem paga a conta desses processos é a população do Rio de Janeiro.